Vamos terminar agora então essa Wikipédia. Então, no arquivo 10, na Constituição, cabível, Evangelho. Então, a dizer Jesus, o principal personagem de todo dizer cristão. Então, o tópico dos obreiros é esse. Para quem é obreiro, quem não é. Que Jesus é a grande chave do Evangelho da igreja cristã. Essa pessoa cristã pode ser obreiro, pode não ser obreiro, pode ser fiel ou não, mas Jesus é a grande chave da salvação. Que Ele nos redimiu, Ele nos torna capacitados à redenção da terra. Ele nos torna usufruto a tudo que é permissão e glória eterna. Então, vou passar um entendimento aqui para os obreiros, num livro que ele não é muito recomendado, mas eu encontrei um assunto bom nesse livro. Vou explicar, ele é um livro secular, só que ele tem uma filosofia teológica interessante a estudar. Não é fundamental teológico, é perigoso você estudar ele diretamente. Também se é perigoso estudar esse livro sem orientação bíblica, mas ele tem um argumento bom a se estudar, a abrangência daquilo que se entende a Jesus. Ele não é praticamente uma heresia, ele se coloca a desconfiança e a dúvida, mas ele é um fundamento cristão, uma indagação filosófica. É melhor para a gente colocar a entender a veracidade do Evangelho, em que Jesus ele é a verdadeira chave da identificação do Cristo e do Salvador. Então, que o Senhor, o Pai, se manifestou como Filho, e Ele com o Espírito Santo, a Trindade e tudo mais. É Ele que nos fez ser salvos através dele mesmo, do próprio Criador, que enviou o seu Filho, que é onde que Ele tem parte junto, e o Espírito Santo. Então, que assim há um Salvador em que nós podemos ser salvos. Então, a parte em que Jesus é a grande chave para nós ser salvos um ao outro, ser humano, não há eu, não há ninguém que pode ser, a não ser como uma testemunha dele, né, do Senhor. Nós temos então, a princípio, agora o Senhor sendo o grande alvo da especulação em Ele mesmo dizer, através da Escritura, que é a palavra dele, que Jesus é o Redentor. Então, esse livro é apenas que ele tem um subsídio interessante. É de uma editora não tão recomendada, mas o livro em si, o que está escrito, ele não é uma mentira. Mas ele mexe com as dúvidas para que a gente tenha um encontro ao Senhor. Mas o fundamental é a Bíblia, é um livro a mais para se entender, ou usá-lo só para trazer alguns argumentos daquilo que temos de melhor do Evangelho, que é aceitar o Senhor como nosso único suficiente Salvador, o Senhor Jesus. E a palavra dele é a Bíblia. Então, o mais interessante é os irmãos mesmo ter, como eu, livros teológicos conferentes, principalmente a nossa gramática de ensino, que é a nossa editora, além de ter outras coisas como posso dizer outro nome? Aspectos teológicos, a nossa casa publicadora é o mais principal, mas aspectos teológicos, doutrina teológica nós temos conhecimento. Mas então, livros seculares são importantes para interpretar o mal do mundo como está indo, mas não, a gente não se segura nele, nas doutrinas do mundo, mas são aspecto de ensino pedagógico, que a gente pode se influenciar a saber entender, mas não vai fazer parte do nosso coração, da nossa mente. Então se diz assim, esse livro aqui, que é um livro sobre a paixão de Cristo, baseado no filme do Mel Gibson e a filosofia que tem o filme. Então a editora, não vou falar que não é muito recomendada para os irmãos, mas esse livro ele concerniu, tem um assunto interessante a se debater em escolas teológicas, ou a pessoa então entender a Jesus, toda uma cena dramática, que é a loucura da crucificação que os homens fizeram com o Senhor. Então, um grande mal
aquele que vinha nos salvar. Então, diz assim, eu vou ler os tópicos que vai dar para entender o que eu quero chegar aos irmãos. Um toque aos obreiros e tudo mais. Então, quem dizes que eu sou? São tudo temas e capítulos do livro de subdivisão assim, de temas. O Cristo de Mel Gibson. Então, são partes e dentro de partes capítulos e epígrafes de subtítulos. Então, Cristo tinha de sofrer tão violentamente? É um nome. Então, parte 1. Cristo tinha que sofrer tão violentamente? Capítulo 2. São temas que tem. Vendo o mundo renovado. Descrições da paixão e da vida cristã. Tem um subtema. Subtítulo. Outros subtítulos. Desse título que tinha. Sobre o sofrimento de Cristo. Ponto. Ponto sobre o sofrimento de Cristo. Ponto a paixão de Cristo como revelação do mundo. Ponto a versão de Gibson da paixão. Então, o capítulo 3 é dessa parte 1. Capítulo 2, eu estou já no capítulo 2. No capítulo 1 era a introdução, era confuso aqui. Mas então, o outro capítulo é o sacrifício de Cristo redimindo o pecado humano. Então, ponto por que precisamos de redenção. Ponto, dando ao diabo o que ele merece. Ponto, mas será que faz sentido? O capítulo 4 é foco de a paixão deixa a pessoa de Jesus fora do foco. Ponto, prelúdio da filosofia do indivíduo. Ponto, enfoque maior na paixão que no indivíduo. Aqui. Ponto, ressurreição e reconciliação. Ponto, tragédia e comédia, Gibson e Tolkien. Capítulo 5, a sublime paixão de Gibson em defesa da violência. Ponto, belo e moral. Ponto, a escolha da violência. Ponto, o que? Uma tragédia? Ponto, sublimidade no divino. Ponto, para mim não foi sublime. Ponto, a violência defendida. Capítulo 6, Deus e o homem não mais separados. Hegel transpõe a consciência infeliz do cristianismo de Gibson. Ponto, Hegel e a morte de Gibson, de Deus. Hegel é a morte de Deus. Hegel é a relação entre a razão e a fé. Sobre a separação do Criador e a criatura. A consciência infeliz, Jesus como ser humano pecador. São pontos, né? Ponto, o Calvário do Espírito Absoluto. Agora uma outra parte. A paixão antissemita. Capítulo 7. As muitas paixões de Cristo. Deus e cristão veem o mesmo filme. Ponto, por que as diferentes reações? Ficção como história. Forjando vínculos. Capítulo 8. A paixão como arma política. O antissemitismo e o uso dos evangelhos por Gibson. Uma visão distorcida da Bíblia. O relato bíblico é confiável. O estabelecimento do cristianismo. Liberdade de questionamentos. A paixão de Cristo é racista? Devido ao processo legal, punição e responsabilidade. Racismo e a paixão de Cristo. Jesus teve o devido processo legal? A punição de Jesus correspondeu ao crime? Contra a pena de morte? A paixão do judeu Jesus na tradição mística judaica? Filosofia e misticismo. Misticismo e filosofia na Bíblia hebraica. Misticismo na época de Jesus. Jesus, o místico judeu. Misticismo depois de Jesus. Quid est veritas? Quid est veritas? O que é verdade? Pergunta de Pilatos. O que é verdade? A verdade é só mais uma ficção, relativismo. A verdade está lá fora, correspondência. A verdade importa, coerência. E funciona, pragmatismo. A verdade é mais estranha que a ficção, revelação. Verdade, interpretação. Como podemos saber o que Deus realmente quer dizer? Abordagem das Escrituras por Gibson. A paixão de Cristo é fiel à Bíblia? O desafio de Gibson. Modos diferentes de saber o que Deus realmente quer dizer. Abordagem de Gibson nas Escrituras. As mulheres que amavam Jesus. O sofrimento e o papel tradicional da mulher. As outras mulheres do filme. Virgem ou prostituta. Os dois extremos das mulheres. Maria, mãe e a ética feminina. A ética cristã é feminina? Maria Madalena, Escrituras, ficção e história. Paixão e sangue, o Salvador que alimenta. Mel é suficiente radical? Por que Cristo foi morto?
a astúcia de Cristo, a sabedoria do Deus oculto, a visão da redenção humana, muita violência e brutalidade, a dimensão demoníaca. Quem realmente estava no comando? Poderia ter sido de outro modo? O reino de Deus, o Deus oculto, mais provas realmente ajudariam? A abordagem humilde de Jesus, a solução para um problema filosófico não resolvido. A morte de Sócrates é a morte de Cristo. Dança da morte, auto-sacrifício e redenção. A morte é o significado da vida. Auto-sacrifício é o significado da vida. A dança com Satanás. A dança com Simão. A dança com Maria. O auto-sacrifício é cura. Redenção compensatória. Nossa dança. A crise da cruz. Deus escandaloso. Quem diz que eu sou? O escândalo da cruz. O mito de Deus bonzinho. Getsemane e perdão. O verdadeiro Jesus escandaloso. Quem é moralmente responsável? A escolha de Cristo poderia ter sido diferente. Foi necessário redimir a humanidade. Quem é Cristo? A luta de Cristo. As duas necessidades na escolha de Cristo. Perdão de Judas, circunstâncias atenuantes na suprema traição. Foi escolha de Judas trair Deus? Judas poderia ter agido diferentemente. Quem foi o resultado da traição de Judas? Por que Judas traiu Jesus? Judas era um indivíduo traiçoeiro, só errou feito uma vez. Julgamento final. Não resistais ao perverso. Jesus é a não violência. Os ensinamentos de Jesus da não violência. A interpretação da ética das duas classes. A interpretação da ética interina. A interpretação da ética penitencial luterana. A interpretação do pacifismo absoluto. A interpretação da qualificadora implícito. Por que Jesus acreditava na não violência? A ética da não violência, modelos da paixão. Então, esses aqui são os apêndices, nomes do livro do índice. O inimigo ele quer que nós nos entregamos, mas com Jesus a gente não vai se entregar, porque ele é um canal da morte para a vida. Então, deixa esse toque desse livro. Os irmãos encontrem a editora se quiser. A Paixão de Cristo, Eugipse e Filosofia, é bom para entender como Jesus foi. Ele é um livro que não chega a ser ocultismo. A editora tem alguns livros assim, mas eu acabei pegando numa orientação pelo Espírito Santo para tentar interpretar. Mas a Bíblia ele me levou a entender mais a Bíblia. Ele parece ser cristão, outro. Se for ateu, mas ele deu uma sugestão. Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.